Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. No dia de ontem, o Brasil viveu um dia típico da cidade de Sucupira, a fantástica cidade criada por Dias Gomes na novela O Bem Amado e governada pelo prefeito para lá de polêmico Odorico Paraguaçu, interpretado magistralmente pelo ator Paulo Gracindo. Você que é mais novo deveria procurar alguns trechos dessa novela disponíveis no YouTube, porque é uma aula sobre como funciona o Brasil, como nós vimos no dia de ontem. No dia de ontem foi publicada uma nota, uma sugestão, uma proposta, uma orientação, enfim, um documento, ninguém sabe direito qual é o nome e a história fantástica já começa aí nesse ponto, no Diário Oficial da União, sugerindo tratamento de uma certa doença por um certo medicamento. E eu omito o nome da doença e do medicamento aqui exatamente para concentrar no processo e não exatamente na droga e na doença. Você certamente sabe do que a gente está falando. Pois bem, nesse documento publicado no Diário Oficial da União, ele diz mais ou menos o seguinte, que a despeito de não haver nenhuma evidência científica de que a droga é eficiente, e a despeito de se saber que ela pode causar muitos malefícios para a saúde, incluindo eventualmente o óbito, propõe-se uma forma de tratamento com a droga para essa doença, para casos leves, para casos medianos e para casos graves. O documento não vem amparado por nenhum trabalho científico e por nenhum trabalho técnico. Portanto, é um exemplo a ser incluído no anedotário de histórias políticas do Brasil. O documento ele continua dizendo que para que o tratamento seja aplicado é necessário que o paciente assine um termo de consentimento onde ele admita publicamente que conhece os malefícios que a droga pode causar, que admite que a droga pode, inclusive, não ser útil para o seu tratamento e que pode, inclusive, levá-lo a óbito, isentando o médico de qualquer responsabilidade. E esse ponto é muito importante, porque o Conselho Federal de Medicina já havia autorizado os médicos, com base nos seus conhecimentos particulares, nas suas convicções pessoais, a sugerir o tratamento dessa doença com essa droga. Na prática, o que essa orientação publicada no Diário Oficial da União faz é eliminar qualquer responsabilidade que o médico possa ter ao usar essa droga para o tratamento dessa doença e transferindo toda a responsabilidade para o paciente. Alguém poderia dizer, mas quem publicou a orientação certamente está assumindo a responsabilidade. E aí vem mais uma história fantástica. O documento foi publicado no Diário Oficial da União sem ser assinado por ninguém. O documento não foi assinado pelo presidente, não foi assinado pelo ministro, que, aliás, provavelmente não poderiam mesmo assinar porque não são médicos, nem foi assinado por qualquer médico da equipe técnica do Ministério da Saúde. Nós temos um documento completamente apócrifo sendo usado como referência para o tratamento de uma doença que é o centro de uma pandemia e de uma crise sanitária no Brasil. É absolutamente impressionante. E para reforçar a não responsabilização dos agentes públicos, você deve estar atento de que no início de maio o governo central do Brasil mandou para o Congresso Nacional a medida provisória 966, que pretende isentar de responsabilidade qualquer pessoa pública, qualquer funcionário público, qualquer dirigente que tenha tomado decisões durante a pandemia. É isso mesmo que você ouviu. O Brasil inventou o governante sem responsabilidade. E a medida provisória 966 conversa com essa orientação publicada no Diário Oficial da União, porque, na verdade,
a responsabilidade não é transferida para ninguém. O paciente ele é deixado só nesse processo de tomada de decisão. E é muito engraçado que ontem eu li textos de jornal e vários textos da internet, e muitos cidadãos brasileiros elogiando a coragem do presidente de publicar essa nota ou essa orientação. Acorda, cara! Ninguém assumiu a responsabilidade por isso. A responsabilidade ficou inteira nas suas costas. Na hora de fazer a apresentação da nota, a doutora Maíra Pinheiro, que é secretária para a gestão do trabalho e educação do Ministério da Saúde, apareceu para explicar as sugestões feitas e a publicação do documento, porque o ministro não apareceu lá. Talvez porque não tenha nada a dizer mesmo sobre o tema e também não queira vir ser responsabilizado pelo uso dessas sugestões propostas na observação. E aí a doutora Maíra Pinheiro faz muitas vezes o uso da palavra nós para explicar várias das ações, sugerindo que essa é uma decisão tomada internamente por várias pessoas. E eu suplico à doutora Maíra que apresente o nome dessas pessoas e peço, inclusive, que ela assine a nota, que ela assine esse documento. Aliás, o Supremo Tribunal Federal deveria discutir esse tema. Pode um documento apócrifo, sem responsabilização de nenhum governante, de nenhum responsável, nenhum gestor público, ser publicado no Diário Oficial da União? E, para terminar, a doutora Maíra diz que o documento é resultado do clamor das ruas e da sociedade, mas não apresenta nenhuma pesquisa do Datafolha, do IBGE, nada para que dê suporte a essa sua afirmação e esse clamor. Enfim, nenhum dado técnico de nenhum tipo. Brasil vivendo dias de sucupira e alimentando o imaginário popular e aumentando o número de histórias do nosso anedotário político. Que tristeza! Viva Sucupira! Que vergonha! Um grande abraço e até o próximo vídeo.